Olá, seja bem-vindo a este canal. Se você chegou até aqui, é porque você está procurando uma palavra de Deus para a sua vida e na ocasião nós estamos fazendo uma série de mensagens no livro de Juízes. E a mensagem de hoje está lá em Juízes, capítulo 16, versículos do 1 até o 31. E se essa mensagem falar ao seu coração, você possa compartilhar ela para outras pessoas que podem ser edificadas também. Então, venha comigo, vamos à leitura do texto. Juiz 16, do 1 ao 31, diz assim: Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E disseram aos gazitas: Sansão entrou aqui. Então o cercaram e ficaram a noite toda à espera dele à porta da cidade. Não se moveram a noite toda, dizendo: Quando raiar o dia, nós o mataremos. Mas Sansão ficou deitado até a meia-noite. Depois se levantou, pegou as portas da entrada da cidade, junto com os batentes, e arrancou-os com a tranca, colocou tudo sobre os ombros e levou até o alto do monte que está de fronte de Hebrom. Depois disso, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Então os chefes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: Enganam e descobrem em que consiste sua grande força e como podemos dominá-lo para que o possamos amarrar e subjugar. E cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. E Dalila disse a Sansão: Revela-me, por favor, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu-lhe: Se me amarrassem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então os chefes dos filisteus levaram a Dalila 7 cordas de arco, ainda úmidas, com as quais ela o amarrou. Tendo homens escondidos no quarto, ela lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele arrebentou as cordas de arco, como se arrebenta o fio da espada perto do fogo. Assim eles não descobriram em que consistia a sua força. Então Dalila disse a Sansão: Zombaste de mim e mentiste para mim. Agora revela-me com que poderia ser amarrado. Ele lhe respondeu: Se me amarrarem com a força com cordas novas que nunca tenham sido usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um outro homem. Então Dalila pegou cordas novas e o amarrou com elas. Tendo novamente homens escondidos no quarto, ela lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele as arrebentou dos braços como se arrebenta um fio. E Dalila disse a Sansão: Até agora zombaste de mim e mentistes para mim. Agora revela-me com que poderias ser amarrado. E ele lhe disse: Se teceres as 7 tranças da minha cabeça num pano e o prenderes com um pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com um pino de tear e lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Então ele despertou do seu sono e arrancou o tear com um pino e os fios. Então ela lhe disse: Como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? Já zombaste de mim 3 vezes e ainda não me revelastes em que consiste a tua força? E visto que ela o importunava todos os dias com suas palavras, cansou-o tanto que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele revelou tudo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre materno. Se me fosse rapado o cabelo da cabeça, a minha força se iria, eu ficaria fraco, seria como qualquer outro homem. Vendo que ele revelara tudo o que tinha no coração, Dalila mandou chamar os chefes dos filisteus, dizendo: Subi mais uma vez, porque agora me abriu todo o coração. E os chefes dos filisteus subiram ao encontro dela, trazendo as moedas nas mãos. Então ela o fez dormir no seu colo e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças da cabeça. Depois o deixou vulnerável e sua força desapareceu. E lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Acordando do sono, ele disse: Sairei e me livrarei como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Então os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza, amarrando-o com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, logo depois de rapado.
Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagom e para comemorar, pois diziam: Nosso Deus nos entregou nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E quando o povo viu, louvou o seu Deus, dizendo: Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo nas mãos, que destruía nossa terra e multiplicava nossos mortos. Com o coração muito alegre gritaram: Trazei-nos Sansão para nos divertir. E trouxeram Sansão do cárcere para diverti-los. Colocaram-no em pé entre as colunas. E Sansão disse ao jovem que lhe segurava a mão: Deixa-me apalpar as colunas em que se apoia o templo, para que me encostes nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres, e ali estavam todos os chefes dos filisteus. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão, que os divertia. Então Sansão chamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me forças, só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, ó Deus. Então forçou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, uma com a mão direita e a outra com a mão esquerda, e disse: Que eu morra com os filisteus. Em seguida empurrou-a com toda a força, e o templo caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que ali estava. Assim Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscá-lo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo do seu pai Manoá. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Abençoa cada pessoa que terá esse contato, que poderá ouvir e assistir esse vídeo, para que tenha sua vida transformada, para se tornar parecidos com o Senhor Jesus. Derrama a tua graça, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto que de todos os juízes aqui de Israel, né, nesse período dos juízes, nenhum deles foi tão devasso quanto Sansão. Sansão teve uma vida realmente muito complicada. Ele casou com uma mulher filisteia, nós vimos isso, né, quando a lei de Deus determinava que ele não fizesse dessa forma, né, que ele nem se casasse, nem desse seus filhos em casamento, nem tomasse os filhos daquela terra em casamento para suas filhas, porque a lei de Deus falava isso por conta da questão da idolatria, né? Para que não se misturasse aí a adoração a outros deuses. Mas ele foi lá, insistiu, casou. Por conta desse casamento, ele teve que matar alguns homens para pagar uma aposta que ele tinha feito, né? 30 homens ali para pagar a aposta que ele tinha feito no casamento. Homens inocentes tinham nada a ver com a história. Ele queimou a plantação ali dos filisteus depois, quando ele voltou para buscar a sua esposa, e a sua esposa já tinha sido dada a outra. Então ele queimou ali a plantação dos filisteus, depois matou um monte deles e ainda matou 1.000 homens com a queixada de um jumento. Nós vimos tudo isso que Sansão fez. Além de tudo, ele quebrou ali os votos como nazireu, né? Um homem consagrado ao Senhor para libertar o povo de Israel, e ele quebrou ali os 3 votos ali do seu nazireado, né? Hoje finalizaremos a história de Sansão ao mostrarmos ele chegando ao fundo do poço. Ele ainda comete outros erros, outros pecados. Ele chega ao fim do poço, e lá no fim do poço, no fundo do poço, ele tem uma atitude de arrependimento. E é por isso que o nosso tema hoje é Sansão. Nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para se arrepender. Enquanto estivermos com vida, nós temos a oportunidade de nos arrepender. Mas tem algumas coisas que eu quero destacar aqui no texto. A primeira delas é o fundo do poço. Finalmente, Sansão chega no fundo do poço. Veja, muitas pessoas não conseguem se arrepender na vida antes de chegar no fim do poço. Por mais que se fale, que se tenha exemplos, que se dê instruções, muitas pessoas vão até o fim do poço para poder se arrepender. Então Sansão, mesmo depois de subjugar os filisteus,
ele permanecia entre eles levando uma vida de devassidão. Lembra que foi entre os filisteus que ele conheceu aquela filisteia, tendo a vida em comum ali nas festas dos filisteus, andando pelas cidades dos filisteus. E aqui ele vai até a cidade de Gaza, justamente a cidade onde ele vai ser preso depois, né, que é a cidade onde fica o templo lá do deus Dagon, tem aquelas festas pagãs, e ele vai até lá para se encontrar com uma prostituta. Ele se envolve com uma prostituta ali, contrata uma prostituta ali para passar a noite com ela ali na cidade de Gaza, a cidade principal ali dos filisteus, porque ele continua frequentando a vida social dos filisteus, né? Então, é interessante aqui fazer um parêntese seguinte, eu já tinha falado em outra mensagem, mas eu repito agora, que não tem nenhuma menção que Sansão tenha quebrado o voto da uva, né? De comer alguma coisa da uva, de tomar. Mas veja, ele participava dessa vida social, ele estava com prostitutas. Como mais podemos imaginar que era a vida dele, senão que ele tenha quebrado essa parte do voto de beber o vinho, né? Tomar o vinho, mas não era só o vinho, era qualquer coisa que fosse da uva. Então imagino que aqui nesse envolvimento com a prostituta e também nas diversas festas que a gente vê Sansão participando, então eu entendo que ele tinha quebrado sim também essa parte do voto, e a gente tinha visto que ele pelo menos por 2 vezes tocou em cadáver, né? Então ele quebrando ali os seus votos. Agora, os filisteus odiavam Sansão. Sansão tinha matado já muitos filisteus, tinha tocado fogo na plantação, deixado o pessoal ali com fome, né? Porque ele queimou ali o estoque de comida deles. Então, Sansão era uma pessoa que estava sendo odiado pelos filisteus e estavam sempre alertas, dispostos a pegá-lo, e ficaram sabendo que ele estava em Gaza, cercaram ali a cidade para poder prender e matar Sansão. Agora, Sansão era destemido, porque ele confiava naquela força descomunal que o Espírito Santo dava a ele. Quando o Espírito Santo agia na vida dele, ele tinha uma força descomunal. E ali cercado, ele foi mais esperto do que os homens de Gaza, porque ele ao invés de passar a noite dormindo, de alguma forma ele percebe a situação e ele se levanta à meia-noite, e ele, mais uma vez, com a força descomunal dele, ele vai arrancar as portas. Imagina uma cidade fortificada, aí você tem aquelas portas gigantescas, ele arranca as portas com os umbrais, com a calçadinha ali, e ele leva essas portas nas costas. Eu fiz um cálculo aqui, porque as duas cidades ainda existem, Gaza e, e Hebron, as duas cidades ainda existem. Eu fiz uma escala, né, no mapa, e fiz um cálculo ali que dá, em linha reta, obviamente em linha reta, daria ali por volta de 60 quilômetros que Sansão sai carregando aquelas portas, e ainda ele tem que subir um monte ali de frente a Hebron, né? Então ele sai carregando aquelas portas pesadíssimas sozinho nas costas, deixando a cidade ali também desprotegida. Ora, quando não existir mais freio moral na vida de um cristão, ele já estará no fundo do poço e às vezes nem perceberá. Sansão já estava no fundo do poço, ele não tinha mais freio moral. Nada parava Sansão de satisfazer os desejos da sua carne, ir atrás das mulheres filisteias para poder se envolver com elas, e aí ele chega no fundo do poço, confiando ali naquela força que ele tinha por conta do Espírito Santo, mas sem levar em consideração aquilo que o Senhor ensinava na sua lei. Então Sansão chegou ao fundo do poço, e muitas vezes nós também chegamos ao fundo do poço e a gente nem percebe que está lá. A gente acha que porque a gente ainda está vindo para a igreja, não se desviou e tal, a gente não chegou no fundo do poço, mas como é que está a nossa vida moral, né? Então, quando a gente não tem mais freio moral na nossa vida, quando a palavra de Deus não é capaz mais de nos parar, ou parar os nossos pecados, então a gente chega no fundo do poço. Chega no fundo do poço, assim como
Sansão chegou. A segunda coisa que nós podemos ver aqui é sobre as consequências do pecado numa vida impenitente. Sansão tinha uma vida impenitente, ele chegou ao fundo do poço e os pecados dele iam trazer consequências. Mas antes disso ele ainda peca mais algumas vezes, né? Ele permanece numa vida de desobediência ao Senhor e agora se apaixona por uma mulher chamada Dalila, né? Dalila, e aí é a história mais conhecida, né? Sansão e Dalila, tem filme, tem tudo sobre essa história. A história mais conhecida aqui, quando ele se apaixona por Dalila. Ele se apaixona por aquela mulher, mas aquela mulher, ela não está apaixonada por ele. Ela está com ele, mas não está apaixonada por ele, porque os homens da cidade, né, dispostos a vencer Sansão a qualquer jeito, foram até Dalila e ela estava disposta a vender Sansão para os filisteus. Diferente da outra esposa filisteia de Sansão, que teve a família ameaçada, aqui não. Aqui Dalila recebe dinheiro para atrair Sansão. E é bastante dinheiro. Veja o que é que diz o versículo 5. Então os chefes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: engana-o e descobre em que consiste sua grande força e como podemos dominá-lo, para que o possamos amarrar e subjugar. E cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. Veja, era muita grana, era muito dinheiro que ela receberia se entregasse Sansão. E ela estava disposta a isso. Então, Dalila representa o pecado na nossa vida, né? Nós somos apaixonados por ele, queremos nos abraçar e nos deleitar nele, mas o seu objetivo é nos destruir, né? Então, da mesma forma que Dalila agiu com Sansão, o pecado age na nossa vida. Nós pecamos naquilo que nós gostamos, mas o pecado está sempre disposto a nos trair e a destruir a nossa vida. O pecado é sedutor, mesmo mostrando a sua cara feia, né? Veja, Dalila começa a perguntar a Sansão, né? Daquele jeito meloso, vai lá e começa a perguntar, mas o que é que traz a tua força? O que é que poderia te derrubar? E aí Sansão inventa algumas histórias. Ele diz, se você me amarrar com 7 cordas de arcos ainda úmidas, ou se você me amarrar com cordas novas que nunca foram usadas, ou se trançar em minhas 7 tranças com uma vara de tear. E aí ele fala todas aquelas histórias, mesmo ela traindo ele as diversas vezes, né? Amarrando ele com as 7 cordas, amarrando com uma corda nova, trançando o cabelo dele. Ele podia dizer 1000 coisas e ela ia fazer, porque ela, uma hora, ela ia acertar. Ela estava mostrando a sua cara, mostrando que ia uma hora, a hora que Sansão contasse a verdade, ele ia fazer para testar, e Sansão não se atentou a isso. Então o pecado é sedutor, ele mostra a cara feia, ele está ali dizendo que vai nos dar uma rasteira, mas a gente continua insistindo no pecado. O pecado também é insistente, né? Ele ia repetir aquilo ali quantas vezes fosse necessário até que Sansão caísse. E o pecado também é capaz de derrotar até o mais forte dos homens. Até o homem mais forte. Não interessa. O pecado derruba qualquer pessoa. Então, por isso que a Bíblia diz, olha, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia, né? Se você pensa que está em pé, cuidado, você pode cair a qualquer momento. Então, nós precisamos estar atentos, porque até o homem mais forte pode ser derrubado pelo pecado. E chega um momento em que Sansão cede ao cansaço. Mais uma vez, lembra que ele tinha cedido lá à mulher, revelando o enigma, e aí ele perdeu, né, a aposta. Agora, mais uma vez, ele cansa, ele revela o seu segredo e diz que é os cabelos, por conta do voto de Nazireu. E ele tem a cabeça raspada, e por isso ele acabou perdendo as suas forças. Agora, por que ele perdeu a força? Primeiro, porque ele quebrou o voto de Nazireu. Ele já tinha quebrado 2, agora quebra o terceiro, o último dos votos. Ele quebra esse acordo, esse pacto com Deus. Mas, acima de tudo, porque o Espírito Santo deixou Sansão naquele momento.
Não era o cabelo, não era não tocar em animais mortos, não era não consumir o fruto da vinha ali, era o Espírito Santo que habitava nele. E agora o Espírito Santo o deixou e ele perdeu as suas forças. Ele foi capturado, teve seus olhos perfurados e foi levado até a cidade de Gaza, amarrado em algemas de bronze. Quer dizer, o pessoal ainda tinha medo que ele pudesse se soltar, né? Foi em algemas de bronze, foi completamente humilhado, foi colocado para trabalhar empurrando aqueles moinhos, né? Que é empurrado pelos animais e tal. Ele foi colocado ali, os escravos, né? Então ele foi colocado ali para empurrar aqueles moinhos, não é? E foi completamente humilhado. Podemos até sentir um prazer momentâneo com o pecado, porém quando ele cobrar o seu preço, não será nada agradável. Então Sansão queria satisfazer os prazeres da sua carne, se lançava à esbórnia de verdade, e ele acabou por ir até o fundo do poço, onde não tinha mais volta, e por conta dos prazeres que ele sentiu na vida, ele teve um desprazer que foi maior do que todas as coisas. Agora ele estava cego, estava preso, estava humilhado. É assim que o pecado cobra de nós. Então precisamos estar atentos a isso. Terceira e última coisa. Enquanto há vida, há possibilidade de arrependimento. Veja, Sansão ainda não tinha morrido. Sansão ainda não tinha morrido. Ele foi capturado, ele quebrou seus votos, ele foi capturado, ele foi cego e tudo mais. Era escravo agora, estava humilhado, mas não estava morto. Então, os filisteus vão comemorar, né? Ali a gente não sabe quanto tempo passou, talvez na época de festas lá, né? Para o próprio Deus deles. Eles foram comemorar a vitória sobre Sansão e dedicou essa vitória ao seu Deus. Veja o versículo 23. Então os chefes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom e para comemorar, pois diziam: nosso Deus nos entregou nosso inimigo Sansão às nossas mãos. Então eles aqui estavam comemorando com Dagom. Eles louvavam a Dagom como se Dagom tivesse vencido o próprio Deus de Israel, porque essa era a questão. Quando os povos se enfrentavam e um dos povos ganhava, é como se o Deus daquele povo tivesse ganhado para o Deus do inimigo. Então, como eles derrotaram Sansão, ali seu principal inimigo, aqueles que tinham subjugado os filisteus, então eles acabaram entendendo que Dagom venceu ao Deus de Israel. Então eles pegam ali Sansão, levam para aquela festa a fim de humilhar Sansão e simbolizar ali a humilhação do Deus Dagom sobre o Deus de Israel. Diz assim o versículo 25: com coração alegre gritavam: trazei-nos Sansão para nos divertir. E trouxeram Sansão do cárcere para diverti-los, colocaram-no em pé entre as colunas. Então Sansão foi colocado ali no templo para que as pessoas pudessem rir dele, pudessem humilhá-lo por tudo que ele havia feito contra os filisteus. Então aquele templo ali estava lotado. Então o texto aí diz que só na galeria tinha cerca de 3.000 pessoas. Então tinha muita gente ali dentro daquele templo. E naquele momento Sansão faz uma oração. Eu entendo que o tempo que Sansão ficou preso fez ele refletir sobre sua vida e se arrepender de tudo que tinha feito em desobediência ao Senhor. Então ele ali faz uma oração pedindo a Deus pela última vez que tivesse forças para derrubar aquele templo e se vingar ali dos filisteus. E agora era a libertação do povo definitiva das mãos dos filisteus. Sansão julgou 20 anos, o povo, os filisteus não podiam fazer muita coisa contra Israel agora porque tinha Sansão, mas agora aquela festa toda, achando que Dagom tinha vencido, Deus iria permitir ali o checkmate, né, nos filisteus. E ali ele deu a força a Sansão, e Sansão empurrou aquelas colunas, onde o templo veio abaixo. E o texto diz que Sansão matou mais gente
durante a sua morte do que na sua vida. Sansão também morreu ali naquela situação. Diz assim o versículo 30. E disse que eu morra com os filisteus. Em seguida empurrou-as com toda a força e o templo caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que ali estava. Assim Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Então, naquele momento, o templo veio abaixo, Sansão morreu, mas os outros filisteus ali também morreram naquela situação. Eles achavam que Dagom tinha vencido, mas o Deus de Israel é muito maior do que Dagom. Deus ouviu a oração de Sansão, Deus ouviu o arrependimento de Sansão e Deus deu força a Sansão para que, pela última vez, ele pudesse fazer aquilo. Os irmãos dele foram, enterraram ele junto ao seu pai, e naquele dia foi a grande vitória de Israel sobre os filisteus. Então, não importa o que você fez até hoje, se estiver disposto a se arrepender sinceramente dos seus pecados, Deus estará pronto a perdoá-lo. Então, nosso Deus é um Deus de graça, de misericórdia, que está sempre disposto a nos perdoar. Fez assim com Sansão. Sansão encontra-se na galeria dos heróis da fé, quando o autor fala ali de vários personagens, entre eles cita o nome de Sansão como herói da fé, apesar dessa vida que Sansão levou, porque ele se arrepende dos seus pecados e ele, no final da sua vida, ele confessa ao Senhor. Algumas aplicações. Devemos cuidar da nossa vida moral para não chegarmos ao fundo do poço. Nós somos o tempo todo instigados a desobedecermos ao Senhor. E se formos obedecendo às tentações, e óbvio que a gente cai em uma ou outra, nós somos pecadores, nós buscamos agir conforme a vontade de Deus, mas nem sempre a gente consegue. Mas o problema é que se a gente entrar num ciclo de vida só de desobediência, a gente vai chegar um momento no fundo do poço. Então, por isso, nós precisamos cuidar da nossa vida moral para que a gente não chegue no fundo do poço. Uma vida de pecados nos deixará cegos para as armadilhas que Ele colocará dentro de nós. Então, o pecado está nos atacando o tempo todo, está colocando armadilhas ali, tem sempre armadilhas, e se a gente não cuidar da nossa vida e ficar só em desobediência ao Senhor, uma hora a gente vai perder a capacidade de enxergar a situação que estamos. E aí é quando a gente chega no fundo do poço, a gente chega e nem percebe. Nós não podemos nos iludir com os prazeres proporcionados pelo pecado, pois a dor que ele trará mais tarde será muito maior. Então, a gente pode se divertir, pode ter prazer, pode satisfazer a nossa carne por um momento. Mas o fato é que a dor que o pecado vai trazer é insuportável. Então é melhor que possamos caminhar conforme aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Agora nós precisamos saber o seguinte: nunca é tarde para se arrepender. Portanto, arrependa-se hoje. Se você é crente e está numa direção errada, arrependa-se hoje. Volte aos caminhos do Senhor. Se você não é crente, nunca tomou uma decisão por Jesus, arrependa-se hoje e receba a salvação que o Senhor tem para te dar. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar a aplicar essa palavra no nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Abençoa a cada um dos que aqui estão ouvindo, Senhor. Que o Senhor possa transformar as suas vidas tal qual o Senhor Jesus. Nos ajuda a vencer, Senhor, os nossos pecados e as nossas dificuldades. Te pedimos tudo isso no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima mensagem, se assim Deus nos permitir.